Olá, eu sou o professor Gilson e este é o nosso primeiro vídeo sobre o AutoCAD 2016. Este vídeo é o primeiro de uma série que pretendemos fazer mostrando o uso do AutoCAD 2016 para fazer desenhos em duas dimensões. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do AutoCAD. O AutoCAD foi criado pela empresa Autodesk em 1982. De lá para cá, já são muitas versões. É um dos programas mais usados na área de projetos. Ele tem uma característica bem genérica, ou seja, ele é usado tanto nos projetos arquitetônicos, na construção civil, na hidráulica, na elétrica, na mecânica e tantas outras áreas de projetos. Porém, sabemos que existem vários outros softwares que às vezes até são mais vantajosos para determinadas áreas. Vamos ver então como carregar o AutoCAD. Primeiramente, clicamos no ícone duas vezes, como você já está acostumado a fazer para abrir qualquer programa. A primeira tela que aparece é esta aqui. Essa tela inicial, nós temos esse espaço aqui para clicar para iniciar um desenho novo. Aqui temos a possibilidade de iniciar um desenho a partir de um modelo. .dwt é a extensão, sendo que o AutoCAD, a extensão dos desenhos que você vai criar é .dwg. Aqui você pode abrir arquivos já existentes. E tem outras opções aqui, mas nós vamos tratar apenas da parte mais essencial. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é passar aos poucos as partes essenciais para o uso e já na primeira aula, neste primeiro vídeo, já vamos propor alguns exercícios para praticar. Aqui temos os documentos recentes que foram abertos. Vamos então clicar aqui em novo desenho e temos então a área de trabalho, toda a tela do AutoCAD 2016. Vamos falar um pouquinho dela, principalmente das partes que são mais úteis, aquelas que a gente vai usar durante o curso. Primeiro, nós temos os menus do AutoCAD que estão abaixo desse azinho aqui, ó. Temos aqui abrir um novo arquivo, abrir um arquivo existente, salvar, salvar como, exportar, imprimir, publicar, etc. A barra de acesso rápido são essas aqui, ó. Essas são as barras de acesso rápido. Home, temos o conjunto das principais, temos aqui para inserir, anotações, paramétricos, visualizar, enfim, elas são agrupadas de maneira que cada barra tem os comandos que têm as suas características próprias. Por exemplo, para desenhar você tem aqui, e sempre que tem uma setinha aqui, ó, tem outras possibilidades, outras alternativas, ó, certo? Modificar e assim por diante. Aqui aparece o título do documento. Aqui temos as propriedades, como espessura, tipo ou cor. Aqui temos a guia dos documentos abertos. Start, o desenho 1, que estamos com ele aberto. À medida que formos abrindo outros, eles vão ficando aqui, essas abas. Todas
Toda esta região aqui é a área de trabalho propriamente dita. Aqui no canto temos o ícone de Sistema de Coordenadas do Usuário, o CS. É o primeiro quadrante do plano cartesiano, X e Y. Toda essa região aqui, o X é positivo e o Y é positivo. Aqui temos o cubo de visualização, mais usado no desenho 3D. Barra de navegação. Aqui temos. Tem o pan, tem o zoom, para rotacionar, órbita. Linha de comando. Aqui temos a linha de comando, é onde digitamos os comandos. Guia de modelo e dos layouts. Ambiente de impressão, ambiente de desenho, modelo. Barra de status. Esta é a barra de status. É uma barra que permite configurar algumas características de funcionamento que cada usuário prefere ou o tipo de desenho que ele está fazendo pede que se configure. Do ladinho aqui, temos a customização, quer dizer a personalização desta barra. Tudo que está ativo tem um vizinho aqui do lado. Posso ativar mais ou desativar outras possibilidades. Aqui temos a possibilidade de alternância de área de trabalho. 3D básico, ou vamos deixar aqui desenho e anotação. Aí a primeira vez que a gente abre desenho e anotação, abre uma paleta aqui dos comandos que no momento a gente não vai usar. Aqui em cima, nessa primeira barra, temos uma setinha ali, que a gente clicar ali, a gente tem a possibilidade de fazer o controle dessas barras de acesso rápido, ou seja, podemos ativar ou desativar de acordo com a nossa preferência de trabalho. Temos também neste canto aqui, o controle de estilos visuais. Está aqui, 2D, tem o realístico, aqui tudo mais para o desenho em 3D. E aqui, isométrico ou de topo. A área de trabalho está com fundo escuro. Bem, existem muitas outras possibilidades de configurações de acordo com a preferência do usuário. No momento não aconselhamos alterá-las, mas podemos mostrar. Se você digitar Options, abre uma tela e esta tela em display. Veja só, cada aba dessa é uma possibilidade de alterações de parâmetros. São muitos. Vamos aqui em Display. Para mudarmos a cor, clicamos em Color, depois a cor branca, White. Aplique, OK. Bem, para desenharmos, na verdade, é mais interessante que você use um fundo escuro, porque daí você vai receber menos radiação. Mas para visualizar este vídeo, vamos deixar com fundo branco. Antes de iniciar qualquer trabalho, é interessante que você salve, escolha um local e dê um nome ao arquivo. Então vamos. Salvar como. Aí você deve escolher um nome
Primeiro, o seu nome. Exemplo, Gilson, underline, fique, underline, e exercício 1. Você vai escolher um local. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Manda salvar. Veja que o nome do arquivo agora mudou. Está aqui. C:, desktop, Gilson, fica, E1. Esse é o padrão que nós vamos usar para nomear os arquivos, porque aí eu já tenho o nome dos alunos aqui no próprio arquivo. Vamos falar um pouquinho mais do AutoCAD. Primeiramente, vamos dizer que o AutoCAD ele é um programa que usa como unidade uma forma adimensional, ou seja, na verdade, você entra com os valores nominais. Você simplesmente vai definir se é centímetro, se é milímetro, é polegada ou metro na sua cabeça. Você não precisa alterar nada. Certo? Mas vamos verificar. Se você digitar units, dá um enter, você vai perceber que aqui tem um milímetro. E existem outras possibilidades de unidades. É que o AutoCAD, por default, ele já vem pronto para trabalhar em milímetro. Mas eu posso considerar que estou entrando com centímetro, com metro, isso não vai fazer diferença. Apenas na hora da impressão, na hora de definir a escala, que eu vou levar em consideração esta unidade, ok? Outra coisa importante para se falar é com relação a essa área de trabalho. A precisão do AutoCAD ela é bastante grande. Então, vamos verificar. Cada ponto na tela corresponde a um determinado valor de x e de y. Aqui temos o 0x e 0y. E esses valores têm uma precisão bastante grande. 4 casas após a vírgula. A área que vamos construir o desenho, ela é praticamente ilimitada. Mas, na prática, sabemos que esse desenho vai ser impresso no formato de papel. Então, temos a possibilidade de definir o limite dessa área de trabalho que é praticamente infinita. Veja, o AutoCAD tem uma grande precisão, então é possível desenhar uma cidade, uma casa dentro dessa cidade, um telefone dentro desta casa, a tecla do telefone ou até mesmo uma bactéria que está na tecla do telefone, pela sua precisão. 4 casas após a vírgula. Se você está trabalhando com milímetro, imagina, 1/10 de milésimo de milímetro. Esses são os valores que você pode trabalhar para fazer o seu desenho. Bem, mas como definimos o limite? Na linha de comando, digitamos limits. Enter. Primeiro, já começamos a perceber que ele oferece valores entre os sinais aqui, ó, de maior e de menor. Se eu der um Enter, eu estou aceitando. O segundo ponto desse limite, tem uma fórmula de um retângulo, é 420x, o primeiro é x, e 297y. Eu vou alterar. Eu vou botar 297, aí uso uma vírgula, e isso é importante. Dizer que a vírgula é usada para separar as coordenadas e o ponto para separar a parte inteira das partes decimais. É um sistema americano. Perceberam que quando eu digitei limits,
Quando eu vou começar a digitar, já aparece o comando. Eu dou um Enter. E eu tenho a opção aqui de On-Off. O que seria isso? On-Off, ligar e desligar. Se eu ligar o limite, o que acontece? Quando eu pegar, por exemplo, o comando linha e for fazer uma linha fora daquele limite, ele não vai permitir. Somente dentro do limite. Ó, fora não permite, somente dentro. Se eu quero deixar ativado, eu deixo on. Se eu quero deixar desativado, eu deixo off e aí eu posso desenhar até mesmo fora do limite. Mas por que criar limite? Não necessário para fazer o desenho, não é necessário. Mas você pode criar, porque daí você tem essa opção de ligar e desligar e você não está desenhando em qualquer lugar, você logo vai perceber que está desenhando fora daquele espaço que está relacionado com o formato que você vai imprimir e também com a escala que você vai escolher. Vamos falar um pouquinho das formas de entrada. Nós podemos mandar então o AutoCAD desenhar alguma coisa entrando de duas formas. A primeira delas é você escolher o comando aqui nessas barras de acesso rápido. Quero desenhar uma linha, quero desenhar um círculo, um arco e assim por diante. A segunda é você vir aqui na linha de comando e digitar o comando. Por exemplo, L, já vai aparecer Line. Esse L é a tecla de atalho. Se você der Enter, ele vai pedir para você especificar o primeiro ponto. Se você clicar aqui, ó, em linha, ele vai fazer a mesma pergunta, especificar o primeiro ponto. Então, são as duas formas que você tem para entrar com os dados para fazer o desenho. O importante é que você sempre deve acompanhar na linha de comando o que ele está dizendo. Por exemplo, se você pegou um círculo, ele vai dizer aqui, ó, especifique o centro do círculo, ou você pode escolher 3 pontos, 2 pontos, tangente. Então, para aprender, é necessário sempre ficar olhando para a linha de comando, porque é ali que ele vai sempre pedir o próximo passo ou fazer sugestões. A qualquer momento, você também pode clicar com a tecla da direita e aí você tem opções de comando. Por exemplo, aqui, ó, eu usei o círculo, então repeti o círculo. Os recentes comandos ao círculo, linha, limite, zoom, foi o que eu usei. Eu tenho sempre essa possibilidade que a gente chama de menus flutuantes. Outra tecla muito importante é o ESC, porque se eu chamei um comando, não era esse o comando, ESC cancela. Enter. Primeiro ponto, segundo ponto, quero encerrar, eu dou um Enter. Enter, tecla Enter no teclado, ou barra de espaço, ou tecla da direita do mouse. Aí tem a possibilidade do menu flutuante e ele me oferece aqui também o Enter. Vamos falar um pouquinho dos comandos para desenhar. Primeiramente, vamos falar do comando linha. Comando linha, você clica no comando, ele pede o primeiro ponto, você clica e você vai fornecendo os pontos. Na verdade, cada vez que você clica, você quer encerrar, você dá um Enter. Se der mais um Enter, ele vai pegar novamente o comando linha, ou seja, sempre vai pegar o último comando. Então, o primeiro Enter, confirma, e o segundo Enter, encerra. Tem outra ferramenta aqui para desenhar que chama polilinha. Clica em polilinha, clica no primeiro, segundo, no terceiro, no quarto, tal. Fechou, dá um Enter, saiu. Qual é a diferença? A diferença é que polilinha, como o nome está dizendo, é uma coisa só. Aqui, ó, elas estão separadas.
Existe também aqui, ó, em Draw, essas S-Spline Fit, que vai fazer linhas com linhas sinuosas, linhas concordantes que passam exatamente por aqueles pontos. Você quer encerrar? Dá um Enter. E tem também S-Spline CV. Qual a diferença? Vamos ver. A curva não vai passar exatamente por cima dos pontos. Selecionando, ó, a gente vai perceber a diferença, tá? Dessas S-Spline aqui, ó. S-Spline Fit e S-Spline CV, esses pontos aqui. Linha contínua. Aqui também temos essas linhas contínuas. Aqui a gente vamos lembrar do conceito de reta. As retas, elas são infinitas. Você pode, ó, em torno de um ponto, passar infinitas retas. Existe também as semi-retas, na qual você constrói elas a partir de um ponto. Elas são infinitas apenas para um lado. Vamos agora desenhar um círculo. Se posicionarmos o mouse em cima de qualquer ícone da barra de acesso rápido, temos então um tutorial do uso daquela ferramenta. Veja, para desenhar um círculo, clique no centro e depois no ponto em cima da curva, que nada mais é do que o raio, a especificação do raio. Então vamos clicar no círculo, especifique o centro, eu clico, estou especificando e agora ele pede o raio. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Especifique o raio do círculo ou diâmetro. Se eu quero o raio, eu vou clicar ou digitar um valor, por exemplo, 40. Se eu quero usar o diâmetro, então eu tenho, ó, especifique o centro do círculo, 3 pontos, 2 pontos, tangente. Não, eu quero o diâmetro. Então digito um D e dou Enter. Tá? Aí ele pede para especificar o centro. Eu especifico o centro e ele pergunta se o diâmetro é 40. Se eu der um Enter, eu estou aceitando. Você nunca deve esquecer de sempre estar atento à linha de comando. Por exemplo, quando a gente foi desenhar um círculo, pegou aqui círculo, ele pediu o centro, você especificou, ele pediu o diâmetro, ofereceu o valor de 40, olha só, ele está entre sinal de maior e menor. Se você der um Enter, você vai aceitar isso aqui. Se você quer escolher não o raio, você não quer especificar o raio, você quer o diâmetro, então você clica, as opções vão estar entre sinal de colchete, as opções de escolha, de entrada e de valores, as opções estão entre sinal de maior e menor, tá? Então, se você, não, eu quero o diâmetro, então clique em diâmetro e agora o diâmetro, ó, passou para 80, o raio 40, o diâmetro 80, tá? Então, mas não, eu não quero o diâmetro 80, quero o diâmetro 10 só. Então, digito 10 e dou Enter. Veja. Vamos ver como que a gente desenha então um polígono. Aqui temos o retângulo, embaixo o polígono. Ou seja, sempre que tem uma setinha do lado é porque tem mais alguma coisa aqui, ó. Tem mais alguma opção. Polígono. Polígono com 4 lados? Não, com 5. Especifique o centro. Vou especificar o centro. Clicar aqui. É inscrito ou circunscrito? Tenho que escolher. Circunscrito? Então tá. Agora ele está pedindo o raio da circunferência na qual ele é circunscrito. E eu vou especificar 60. Mais uma vez. Veja. Polígono com 6 lados. Centro inscrito. Veja. Raio 45. Aqui temos também a possibilidade de fazer desenhos de arcos.
Veja que tem muitas opções de arcos, mas vamos ficar apenas com o primeiro. Um arco fornecendo 3 pontos. Primeiro, segundo, terceiro. Falando um pouquinho do Mauser, o AutoCAD ele usa muito o Mauser, ou seja, o usuário pode aproveitar bastante o Mauser, todos os recursos. Por exemplo, a tecla da esquerda do Mauser serve para seleção, serve para ponto inicial. A rodinha serve para você dar o zoom para mais ou para menos, rodando para frente ou para trás. Se você apertar, então você tem a possibilidade de movimentar o seu desenho como um todo, inclusive junto com o sistema de coordenadas do usuário. Botão da direita, a qualquer momento, oferece aquele menu flutuante. Botão da direita, junto com Ctrl, tem as possibilidades de pegar pontos de precisão que vamos falar mais adiante com desenho de precisão. Vamos agora verificar as formas que a gente tem para selecionar. Queremos apagar tudo que fizemos aqui então. Bom, a seleção você clica, arrasta o mouse. Da esquerda para a direita, ele só vai selecionar o que estiver totalmente dentro desta janela. Aí você pode deletar com a tecla Delete aqui do teclado. Mas da direita para a esquerda, ele seleciona tudo, mesmo que pegue apenas um pedacinho dentro da janela. Veja, ó. Seleciona tudo mesmo. Quando você dá 2 cliques na rodinha do mouse, você centraliza o seu limite que você criou. O nosso primeiro exercício vai ser feito de forma bem simples, ou seja, vamos fazer desenhos sem nenhuma precisão. Não é o propósito do AutoCAD, mas como prometido, já na primeira aula, no primeiro vídeo, vamos propor um exercício. Então, vamos passar mais uma ferramenta que possibilita o desenho livre, um desenho sem precisão. É a ferramenta para desenho de croquis. Essa ferramenta, você não vai encontrar o ícone, então você vai digitar na linha de comando Sketch. Quando você dá Enter, tem opções aqui de incremento e de tolerância. Vamos botar um incremento bem pequeno, de 0,1. E vamos botar uma tolerância, ele está oferecendo 0,5, então vamos botar 0,05. Se o incremento é pequeno, a tolerância também deve ser pequena. Dá Enter. Enter. Agora vamos desenhar. Ó, mexi no mouse, já estou desenhando. Se eu der um ESC, apaga tudo, porque eu não confirmei. Vamos de novo então. Sketch. A hora que você clica, é como se baixasse a pena, e aí você começa a deslocar o mouse. Se você tiver uma boa coordenação motora, cada vez que você clicar, ele vai clicou, vai riscando. Clicou, tirou a pena. Clicou, risca. Clicou, risca. Clicou, risca.
Bem, esta ferramenta, na verdade, ela pode ser usada no desenho com precisão para fazer algumas partes que simula um esboço, uma ruptura, um contorno, uma curva de nível, enfim. Se eu der um Enter, então eu confirmo, e aí vamos ver, aquele incremento nada mais é do que a distância de cada tracinho, porque na verdade o desenho é formado por pequenos traços. E a tolerância é o que é permitido na variação desses pontos. Vamos agora olharmos o funcionamento de algumas ferramentas para fazer modificações no desenho. Por quê? Na verdade, quando estamos desenhando qualquer desenho técnico, momentos estamos construindo e momentos estamos alterando alguma coisa. Então essas ferramentas para fazer as alterações, as modificações, elas estão aqui, ó. São várias. Vamos hoje falar apenas de algumas que vamos usar no exercício. Primeira ferramenta que nós vamos trabalhar, vamos desenhar aqui assim alguma coisa para podermos mostrar as ferramentas de modificação. A primeira delas, esse comando mob. Como é que funciona? Você clica no comando, ele manda selecionar. Sempre após a seleção, você vai ter que dar um Enter. O Enter pode ser tecla da direita. Aí você já está com a mão no mouse. Aí ele pede para especificar um ponto de base. Aí você pega um ponto de base, você diz que é desses. Aqui é o ponto de base, é o centro da circunferência, e eu vou levar, e aí eu boto para cá. Eu fiz uma movimentação. Tá? Agora vamos ver como que funciona para rotacionar. Rotacionar. Seleciono, dou Enter, especifique um ponto de base. Agora esse ponto de base vai ser uma referência na qual ele vai rotacionar. Eu clico com o mouse na tela ou eu digito um ângulo. Por exemplo, 45. Importante lembrar que é sempre no sentido horário, o sentido positivo. Dou Enter. Ele rotacionou 45 graus. Uma outra ferramenta importante aqui, ó, que vamos falar, é a ferramenta copiar. Esta ferramenta copiar, você clica nela, você seleciona o objeto, dá um Enter da direita, ele vai pedir também um ponto de base. E aí você faz quantas cópias você quer. Para sair do comando, basta dar um Enter ou um ESC. E a última ferramenta que vamos ver, o último comando de modificação, é o comando para deletar, apagar. Você vai clicar nessa borrachinha aqui, ó. Ele vai mandar selecionar. Aí você seleciona tudo e dá um Enter. Aí você ficou com a tela limpa. Agora estamos prontos, então, para iniciarmos o nosso exercício, para pôr em prática tudo aquilo que a gente viu nesta primeira aula. Obrigada por ter assistido o vídeo e não se esqueça de fazer o exercício proposto e até a próxima.